Bem, antes mesmo de acontecer de voltar para Jesus, eu passei alguns anos fora, né, que foi justamente em São Paulo, no qual lá eu não esperava assim que ia casar com uma pessoa que conhecia desde criança. Era meu vizinho, onde eu peguei catapora com ele. Mas é assim mesmo. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, principalmente quando a gente é jovem. Então a gente pensa em uma coisa e é outra. Eu nunca esperava que um dia casar com este garoto que eu conheci, no qual tinha até passado catapora para mim. E com isso eu quase morri com essa catapora. E Deus me livrou também, que foi difícil. Eu fui para a Folha da Bananeira, naquela época, assim que se colocava as pessoas que tinham essa, porque eu tive da braba, daquelas que tinham uns furos no meio, que chama bexiga. E o garotinho, né, de 7 anos, foi difícil, eu tive muito delírio. E nos dos delírios eu vi anjo, eu nunca esqueço, até hoje. E eu disse isso para minha mãe pegou e me levou, me chamou o médico naquela época, que a gente era difícil assim para o hospital. Aí chamou um médico particular, o médico foi em casa, foi quando me falou para mim usar essa folha de bananeira, para mim melhorar um pouco, refrescar um pouco, não colocar pano em cima de mim, de tanto aquelas bolhas horríveis. Mas passei tudo isso para a glória de Deus. Mas adulta, eu fui para lá, para São Paulo, passei alguns anos. Cá, meu marido, esse que foi meu marido, casou-se nessa época, lógico que ele é solteiro, eu lá também solteira. Mas quando eu voltei de São Paulo, foi justamente que começamos a namorar, ele já estava separado, estava se divorciando. Aí fui viver com ele, passado 8 anos, nós casamos. Porque terminou o divórcio, né? Porque o divórcio antigamente não era, dava entrada hoje, saía logo amanhã, tinha que aguardar. E com isso nós depois casamos. Ficamos os 26 anos até ele falecer. Mas Deus tem, quando tem algo na nossa vida, é assim. Sofri muito, até para ter filhos, tive que fazer tratamentos. Perdi uma filha com 8 meses, onde o qual sofri muito, chorei, dizia que Deus não amava a mim, não gostava de mim, porque que ele levou ela, e fiquei revoltada. Mas hoje eu reconheço que o que Deus fez era porque ele sabia o que era melhor para mim. Hoje, depois de 10 anos, eu tive a minha filha, a Celina, para a glória de Deus, é uma bênção na minha vida. E eu fico pensando, talvez se eu tivesse a outra na época justamente que eu vivia farreando com meu marido, passeando para tudo que era lugar, boates, essas coisas. E ela ia ficar sempre, talvez eu tenha que deixar com alguém para tomar conta. Muitas coisas que poderia ter acontecido. E já Deus sabendo, preferiu levá-la. Hoje eu reconheço, hoje eu sei o porquê ela levou. Mas em compensação, Deus é fiel, é grande. Ele me fez entrar na, vivendo o amor de Cristo, para de lá me levar para o grupo que é da Music Gospel, o pastor Joel Rabelo, no qual lá hoje eu recebi tantos filhos e filhas, todos pastores, missionários, pastoras, tenho cantores, cantoras, tudo para a glória de Deus. E cada grupo que eu vou, me coloco sempre como mãe. Até um que eu era antes, que é o Vivendo o Amor de Cristo, do pastor Miguel de Assis, ele agora está me chamando de mamãe. Lá eu já tenho outro pastor também, pastor Silailton me chama de mamãe. Tem a pastora Leninhas, também me chama de mamãe. Me colocaram também no outro grupo,
o amor de Jesus é fiel, no qual a dirigente de lá, justamente a responsável pelo o grupo, ela me chama de mãezinha, de mamãe, é uma bênção. Eu sei que sou feliz depois de, com essa idade, Deus ter me restituído a minha vida com filhos que eu não esperava. E hoje tenho a minha filha e todos esses filhos que não conheço pessoalmente. Às vezes só falando pela voz, às vezes por fotos. E assim tem um filho meu que é o Ismael Nascimento, foi no qual o primeiro a chamar de mamãe no grupo, né, da Music Gospel. Depois o pastor Joel Rabelo, mamãezona, esta é a mãezona da Music Gospel, me colocou como a mãezona, que eu amei. E também tem o Júlio César, outro também que fala muito a mamãe o tempo todinho. Tenho até neto, Arthurzinho, também que é bênção dos céus, como Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente fica pensando o que será, por que está acontecendo isso hoje, mas não sabemos o amanhã. E então o amanhã é que é importante, como está acontecendo hoje. Eu sei o que passei atrás e hoje, para a glória de Deus, é só vitória. Oh, glória! Aleluia! Agora, a minha volta foi muito bonita, porque eu estava em, em casa e eu tinha minha vizinha, crente e tudo, né? Evangélica, até Deus a levou, e ela me chamava para ir. E no dia que ela me chamou para ir para esta para a igreja, eu disse, eu vou. Se um dia de sair para ir. Eu não esperava que este dia seria o último dia que eu ia ficar fazendo as coisas que o mundo gosta. Eu ia modificar a minha vida. E fui, e ao chegar lá, a dirigente perguntou, quem é esta? Ela falou, é minha vizinha, ela é desviada do caminho do Senhor. Aí a dirigente, sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus, o nome dela é Nessi, da Igreja Assembleia de Deus de Jardim São Paulo. Então ela chegou para mim e disse, não, ela não é desviada, ela está afastada dos caminhos do Senhor. E isto foi diferente, eu senti algo diferente. Como quem diz, olha, eu estava afastada, como ela diz, eu estava desviada, então eu só estou afastada. Quer dizer que Deus está sempre comigo. Eu estou simplesmente um pouquinho fora, mas Ele está ali. Eu posso voltar. E fiquei com aquilo na mente, e naquela hora ela chegou e disse, olha, vamos ajoelhar todo mundo para orar por esta irmã. E teve um rapaz também que se ajoelhou e outra moça. E a aula, ela começou a colocar as mãos nas cabeças das pessoas. Ela colocou na minha também. Naquela hora eu notei que algo mudou na minha vida. E por isso que eu fiquei e estou até hoje. Tive problemas no dia que eu fui fazer a aclamação, um dia anterior, algo me tomou dentro de um quarto, que eu fui orar de joelhos. Eu estava ali de joelhos, era mais ou menos meia-noite, que quando eu comecei a começar o jejum, porque no outro dia eu ia fazer a aclamação. E então, quando eu cheguei naquele de joelhos, foi quando de repente comecei a secar, a secar, e sentia que algo estava diferente em mim e que eu ia morrer, porque eu não tinha saliva, eu não chorava porque eu não tinha lágrima. As lágrimas tinham ido tudo embora, eu não podia fazer nada, estava tudo seco. Aleluia. E eu cheguei, eu fiquei, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Estou assim. De repente eu olho e vejo meu marido na cozinha, pela porta do quarto. Eu vi que ele estava tomando água. E ali, quando ele estava tomando água, porque ele tinha bebido, eu já não estava mais bebendo, nem fazendo farra.
E ele tomando aquela água naquela gula, eu olhei para ele e gritei do quarto: Carlinhos, vem aqui. Aí ele foi. Que é? Eu disse: olha, te ajoelha aqui para você orar comigo. Eu estou mal, mas isso eu falei com a boca fechada, falando assim, assim, sem ele entender direito. Eu disse: por que que eu tenho que me ajoelhar? Para pedir a Deus, para eu ficar boa. Não estou bem. Aí ele se ajoelhou ali. Quando ele se ajoelha, ele chegou, disse ele depois. Ele se ajoelhou e do que ele se ajoelhou, quer dizer, o pedido meu foi de Deus, porque naquela hora eu comecei justamente a ter aquela força e naquele momento comecei a chorar, as lágrimas desciam, a saliva descia como água. E eu dizia: Senhor, obrigado, obrigado, Deus, eu estou bem. E eu comecei a chorar. Aleluia. Saí do quarto, fui ligar para a minha. Nessa época não era celulares, nessa época era o convencional. Eu fui para o telefone convencional, liguei para a minha dirigente, aquela que orou por mim. Aleluia. Porque eu ia fazer aclamação naquele dia, na sexta-feira. Aleluia. E ela chegou, disse para o filho dela, disse, ela está dormindo, não pode atender. Já era mais ou menos umas 2 horas da manhã, quase isso. Aí eu cheguei e disse, diga a ela que é vir por vida ou morte. Aí ela veio atender, contei para ela o que tinha acontecido comigo. E ela chegou e disse o seguinte: filha, Deus vai te dar mais do que 15 anos, porque eu disse a ela que ela perguntou, leia a Bíblia. Eu disse, eu já li. O que foi que te falou? Eu cheguei, ele disse que eu ia ter mais 15 anos de vida. Aleluia. Foi de Ezequias, quando Deus falou para ele. Aí então, ela chegou, você vai ter mais de 15 dias. E para a glória de Deus, já está uns 24 anos, mais ou menos, que Deus me livrou. Mais de 24, uns 25 anos. É, 25 anos para 26. Minha filha estava com 5, está com 30, então é 25 anos. Para a glória de Deus. Deus é lindo. E eu estou aqui para contar. E meu marido, ele saía, dizia para todo mundo, a minha mulher estava morrendo e eu estava de fogo, que eu tinha bebido. E eu fiquei bonzinho. Quando eu levantei, eu estava bom da cachaça. Aleluia. Então Deus é fiel. Deus ele mostra. Às vezes nós somos cegos, mas é bom procurar enxergar o que Deus faz por cada um de nós. Amém? Eita, outro áudio grande, mas é assim. Eu ainda falei, mas Jesus é fiel. Glória a Deus.